Hoje você vai aprender, sobre Atlântida. Nós falamos sobre Pangeia, nós falamos sobre Lemúria e você consegue encontrar esses conteúdos aí, tá? Através do canal Igreja Primitiva. Já tem mais de 1 hora de conteúdo e hoje nós vamos falar sobre Atlântida. E isso aqui, se eu quisesse, facilmente eu fazia conteúdo para o ano todo. De tanta informação que existe, tá? Mas infelizmente a informação está sendo removida da internet. Você vai entender o porquê ao longo deste vídeo, tá? Eu vou estar passando agora para a tela do computador. E é o seguinte, nós temos dois conteúdos aqui, tá? O conteúdo premium e o conteúdo comum, tá? Que eu publico aqui no YouTube. Muitas pessoas falam assim, por que você não publica o conteúdo premium no YouTube? Deixa eu te explicar para você poder entender. Tem certas realidades que se fosse despojada ao público, as pessoas surtariam. As pessoas não conseguiriam viver com essa realidade. Então esse conteúdo, que apesar de ser especulativo, muitas vezes eu trago evidências no conteúdo premium, tá? Eu trago as fontes. Então é um conteúdo que eu privo de falar aqui no público porque as pessoas não conseguem mais associar a realidade. Porque a realidade ela pode ser perturbadora, tá? Por exemplo, você foi ensinado na escola a acreditar no modelo do sistema solar, do Big Bang. Você foi acreditado na escola a acreditar que a penicilina, algum tipo de antibiótico, realmente cura as doenças. Mas, por exemplo, se não lhe foi apresentado um verdadeiro sistema ao qual é regido esse planeta, e se não fosse apresentado para você compostos minerais que conseguem matar qualquer tipo de bactéria dentro do seu corpo, eliminando todas as doenças. Então tem certas coisas que não são dispostas ao público, tem certas coisas que a realidade humana hoje já não mais comporta. Então simplesmente, para a realidade da cabecinha da pessoa, é aquilo ali, é a evolução presente pelos macacos, é simplesmente o Big Bang. Então, para as pessoas é isso. Ou simplesmente a Terra plana, que foi divulgado pelo governo americano, né? E todo mundo cai de boca nisso, baba por cima da Terra plana, né? Convenientemente divulgado para que os trouxas acreditem, né? Então não é angu nem beiju, tá? Aqui como a gente diz o povo mineiro. Então tem muito conteúdo que eu privo de falar aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou publicar esse vídeo, tá, de Atlântida no canal Humberto Volts. Mas eu não vou publicar todo o vídeo no canal Humberto Volts, tá? Eu devo publicar aí uns 10 minutinhos, só para você se divertir. Mas o conteúdo inteiro vai estar na Igreja Primitiva, tá? Tem link no comentário e tem link na descrição. Então se você já quiser assistir esse vídeo inteiro, tá no canal Igreja Primitiva. Inclusive Lemúria e Pangeia já tá lá também, tá? No canal Humberto Volts não tá, a gente sabe o porquê, o canal tá sofrendo boicote. Eu vou explicar isso mais uma vez, porque a gente tem que explicar todo o vídeo. Por que que você usa pirâmide? Por que que você usa olho que tudo vê, paganismo nos seus livros, na thumbnail do YouTube? Porque simplesmente é assim que o sistema comporta. Se eu colocasse a foto de Jesus Cristo aqui, o sistema iria cortar o vídeo. Então simplesmente, apesar de dois fatores. Primeiro, que eu estou te explicando sobre a cultura pagã. Não é cristianismo aqui, é cultura pagã. Estou te mostrando qual foi o fim trágico dessas civilizações. Nós aprendemos através de Pangeia que Deus erradicou Pangeia, erradicou Lemúria e agora você vai entender que ele erradicou Atlântida também. Mas eu preciso explicar para você o que eram esses povos pagãos. Então, no contexto cristão, eu explico para você o porquê Deus decidiu erradicar esses povos, mas é um conteúdo sim pagão, tá? Agora eu tenho que usar desse atributo pagão, o olho que tudo vê, ourobolos, essa porcariada toda, para o algoritmo do YouTube poder entender que é como se fosse um agente duplo, tá entendendo? Porque senão o algoritmo do YouTube não considera o vídeo. Infelizmente é assim, eu já tentei de tudo aqui, colocar uma thumbnail vermelha, fazer de tudo aqui, o YouTube só aceita coisa que é concebida ao mal. É impressionante aqui, impressionante, tá? E se você quiser conhecer o meu conteúdo, tem links na descrição, tá? Tem um conteúdo premium, frequências e vibrações, e o Como Vencer Todas. E eu recomendo que você adquira o Como Vencer Todas para você ter o meu contato pessoal, tá? E você também recebe todos os outros cursos meus também. Mas sem mais delongas, vamos lá. Um aviso rápido, óbvio, né?
que esse conteúdo aqui é especulativo, né? A gente está falando de uma possível realidade. Pode ser que se trate, tá, de um misticismo, pode ser que se trate de um conto para boi dormir, mas infelizmente a gente tem que falar que o conteúdo é especulativo, porque verdadeiro mesmo é o fantástico, falando do Big Bang, aonde existe uma explosão no universo, onde tudo começou, e nessa explosão se criou o nosso sistema solar, e apesar dos maias e outros povos antigos conseguirem mensurar as estrelas no exato ponto que hoje os astrônomos também conseguem ver as estrelas no exato ponto, passado 3, 4, 5 mil anos, né? E o Big Bang fazendo com que a Terra, em relação ao eixo do universo, esteja numa velocidade de 992 mil quilômetros por hora, onde está tudo empurrando para frente, está tudo em explosão e expansão, mas as estrelas permanecem no mesmo lugar. Então o verdadeiro mesmo é o fantástico, ó. O baba pelo fantástico, tá? O verdadeiro mesmo é isso. Então o conteúdo ele é especulativo, tá? Bom, nós falamos no vídeo passado sobre Lemúria, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, eu estava falando sobre Lemúria, tá? Mas nós vamos falar hoje sobre Atlantis, Atlântida, tá? Para você poder entender. Quem mais escreveu sobre Atlântida, que foi vulgarmente conhecido, foi Platão. Eu vou explicar algumas origens e vamos falar alguns casos curiosos aqui, tá? Olha só, Atlântida, tá? Ou filho de Atlas, é uma lendária ilha, Atlas porque Atlas era o rei, tá? É uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas obras Timeu, ou a natureza, e cristais, ou Atlântida. Crítias, ou Atlântida, mas era cristais aqui, tá? Isso eu falo no conteúdo premium aqui, porque não é cabível falar aqui. Mas basicamente é o seguinte, teve um cara aqui no comentário, sempre tem algum mongol aqui, assim, desculpa quem é mongol, na verdade nem é mongol, sempre tem uma pessoa de excelente inteligência que falou assim, quais são as fontes? Vozes da minha cabeça, né? Então tem alguns retardados aí que ficam falando assim, não, o cara tira tudo da cabeça dele, é mera imaginação, é as vozes na cabeça de um... Porque esses canais do YouTube, que eu não vou dizer o nome, ficam descendo a lenha em mim aqui, sabe? Falando, ó, teve um cara aqui que desceu a lenha em mim, falou que eu era paranoico, não sei o quê. O cara, olha só, falou de mim que eu era paranoico. O cara não almoça no restaurante porque ele acredita que as pessoas vão envenenar a comida dele. Então o cara chegou pra mim, não vou dizer o nome, né, canalzinho aí do babado pelo sistema, que simplesmente falou assim, não, que cara lá, ele é paranoico. Eu moro em condomínio militar, né, como se eu fosse paranoico. E o cara falou assim, eu não almoço em restaurante porque eu tenho medo que as pessoas envenenem a minha comida. Quem que é o paranoico? Então assim, acusa daquilo que eles são. Então tá cheio de youtuber que descer na linha de mim, falando mentira, e quando você vai ver a pessoa é puramente esquizofrênica, tá? Então acontece muito disso. Então vamos lá, para você poder entender. A origem do que eu vou te falar aqui foi de Platão. Platão escreveu vários livros e dois deles, tá, é falado sobre isso, tá? Um deles se chama Timeu, ou a natureza, e simplesmente Crítias ou Atlântida, tá? Mas na verdade aqui eu posso subentender como cristais, e isso é meramente discutido no conteúdo premium, tá? Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África, 9 mil anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Isso aqui, essa data aqui está errada, mas tudo bem. Tá? Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, né, e aqui eu coloquei o dilúvio, Atlântida afundou no oceano em um único dia, numa única noite, em um infortúnio. Bom, isso aqui foi o que Platão escreveu. Eu, particularmente falando, não acredito muito nessa versão. É uma versão feita para apaziguar os curiosos de Atlantis, né? Mas o que nós sabemos é que tanto Pangeia, Lemúria, Atlantis, entre outros continentes que existiram também, tá, em outros locais, foram erradicados pelo dilúvio. Deus, estou falando verdadeiro, não é da casa rebelde, não. Ele simplesmente decidiu erradicar alguns povos. Decidiu que não mais nem existiria o continente devido à maldade das pessoas. Você vai entender que, eu devo falar aqui na versão comum, que o ser que era cultivado
em Atlantis era simplesmente Baal, tá? Só para te avisar, tinha outros nomes, mas era Baal. Então, assim, para você ver que esses povos pagãos, eles faziam as mais bárbares loucuras que você pode imaginar. Eles destruíam o planeta com hibridização genética, com tecnologia avançada, criavam a verdadeira pandemia verdadeira no mundo, o pandemônio no mundo, e simplesmente eles se isolavam. Eles só vamos tacar fogo nesse lugar e vamos ficar aqui de boa e deixar o resto do mundo se explodir. Então, basicamente, é o que eles faziam, né? E por isso que só sobrou a família de Noé, tá? Porque esses caras eram terríveis, apesar da cidade deles. Por exemplo, igual você olha Dubai, por exemplo. Nossa, Dubai, os arranha-céus mais bonitos do mundo, as estradas bonitas, os policiais de Lamborghini. Apesar daquilo ali ser sustentado, o mundo inteiro é escravizado para aquilo ali poder funcionar, tá entendendo? É mais ou menos a mesma coisa com Atlantis, tá? É lugar muito bonito, os caras super educados, tá? Mas o mundo por trás totalmente sendo destruído para erguer essas civilizações, tá? Então, nós temos também uma foto, tá? Chamada Nemo, Aronnax Atlantis, tá? Que é uma referência aí. Agora eu vou começar a falar de algumas especulações, tá? Algumas especulações que, de certo modo, são bem curiosas. Eu preciso falar que é especulação, porque hoje em dia eu não posso mais falar que é verdadeiro, tá? Então, Júlio Verne é aquele que escreveu Viagem ao Centro da Terra, que resultou em Agartha, resultou em Hollow Earth, resultou em um monte de estudos antigos aí que a Terra teria uma outra civilização submersa, né? Então, o Júlio Verne escreveu sobre isso. Ele não só escreveu 2 livros, não, foram uns 40 livros que ele escreveu, tá? E ele falou também, tá, sobre essa questão aí de Atlântida, tá? Ele escreveu O Centro da Terra, né, conhecido como Agartha, escreveu a respeito de Atlântida em seu livro 20.000 Léguas Submarinas, né? E aí os caras falam assim, o cara tá expondo, Humberto Volso tá expondo o conteúdo da cabeça dele. É, realmente, né? Realmente, o cara escreveu 20.000 Léguas Submarinas, deu detalhes sobre Atlântida e eu tô trazendo aqui pra vocês. Então tem uns retardados aí que vão sempre falar assim, o cara não tem fontes, ele fica imaginando. Não, eu tenho fontes, eu trago para as pessoas, tá? Então assim, as pessoas que querem desqualificar o trabalho dos outros, tá? Pessoas que não têm nada a agregar na vida do próximo. Então Júlio Verne escreveu esse livro em 1887. Lembra dessa data? 1887 ele escreveu esse livro, tá? Onde relata o submarino Nautilus, tá? Movido completamente a eletricidade. Tem um jogo que até eu já cheguei a jogar no passado, chamado League of Legends, tá? Que tem esse personagem Nautilus, né? Que ele é simplesmente um desses caras que vive submerso na água, né? Com aquelas roupas roupas de marinheiro que ficam debaixo da água, né? E isso aqui não é coincidência. Tem também em jogos, por exemplo, tem um jogo que eu esqueci o nome, que eu até falei aqui sobre... eu vou lembrar o nome dos caras. Não é coincidência esses nomes, tá? Movido completamente à eletricidade. Então ele descreve no livro dele, em 1887, um submarino chamado Nautilus, ok? Movido completamente à eletricidade. Detalhe, a eletricidade que conhecemos foi desenvolvida em 1920. Assim, eles tinham projetos de eletricidade, nada consolidado, mas ela veio a ser alguma coisa em 1920 com Nikola Tesla, Thomas Edison. Então o pessoal começou a desenvolver alguma coisa em 1880, 90, mas não era nada apresentado ao público, era coisas tenebrosas. E a energia que nós conhecemos hoje, que é uma porcaria, que tem que ter fio, transformador, essa porcaria que nós temos hoje, foi como os donos do mundo quiseram passar energia pra gente. Então isso foi consolidado em 1920, tá? E Júlio Verne fala isso em 1887 sobre eletricidade. E fala com convicção, tá? Um navio movido a eletricidade. Tá? E ele fala o seguinte, cujo capitão Nemo tinha um navio em 1887, movido a eletricidade, tá? Isso é o registro dele antigo, de muito tempo atrás. Cujo capitão Nemo, né, que não existe coincidência, obtinha eletricidade do mar. O cara conseguia, de alguma maneira inimaginável, eu não consigo nem imaginar, obter energia do mar. Não faço ideia, não me pergunte, eu não tenho capacidade para tentar entender como é que o cara brotava energia do mar. Então ele conseguia exaurir a energia do mar
E Nemo começou a provocar desastres naturais, né? A gente tem hoje armas militares que fazem chover, furacão. Hoje assim, existe isso na ficção, existe. Mas bastante tempo atrás também tinham essas armas que faziam desastres naturais, né? E esse cara, com esse submarino, movido a eletricidade no passado, no mundo arcaico, começou a fazer desastres naturais, sendo comparada a uma quimera, porque quimera é a origem de todas as doenças, né? Eu já falei sobre isso, não é bom ficar falando aqui, mas eram concebidos como os titãs, demônios gigantes que provocavam mal à Terra. Então ele era comparado a isso. Tá? Então o mundo todo começou a caçar o Capitão Nemo. E aí tem Procurando Nemo, né? Não existe coincidência. Esses caras de Hollywood, eles são ocultistas muito avançados, são magos negros. Os caras de Hollywood, eles não são aquele diretor que acorda de manhã e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um filme sobre o Homem de Ferro, sobre o Superman. Você acha mesmo que os caras têm capacidade intelectual para ficar imaginando as coisas? Os caras pegam tudo pronto, tudo que já existe em documento antigo. Igual, por exemplo, até Procurando Nemo, a palavra Procurando Nemo foi dita e prescrita no passado. O mundo todo começou a procurar o Capitão Nemo, porque o cara ficava lá de alguma maneira, com um submarino, que eu não consigo nem conceber, que extraía, exauria energia do mar, energia elétrica do mar e provocava acidentes naturais. Então todo mundo começou a caçar esse cara, o mundo todo, tá? E algumas referências, né? É o Abismo Negro, o filme chamado, tá? Aí eu te falo, será que os diretores de Hollywood, eles criaram esses filmes à toa? Nossa, vou criar esse filme aqui à toa. Vou criar esse filme aqui do nada da minha cabeça. Não, os caras tinham referências. E Leagues Under the Sea, né? Uma liga embaixo do mar, tá? Que também é um filme que fala sobre isso. Detalhes, né? O primeiro submarino inventado foi pela Marinha Portuguesa em 1913. Aí vai ver algum wikipedista aqui, né? Porque sempre existe o wikipedista. É o cara que vai falar assim, não, o primeiro submarino não foi inventado em 1913, foi inventado em 1863. Porque sempre vai ter um para poder falar aqui. O navio que foi inventado em 1863, chamado Hurley, ok? Ele afundou. Os caras botaram um cilindro metálico pesando mais do que 10 mil toneladas, botaram lá dentro o capitão e 12 pessoas. Aí falaram assim, nós vamos ganhar a guerra nessa porcaria aqui. Quando botaram o cilindro na água, ele submergiu. E os caras não conseguiram sair daquele metal. Foram todos mortos lá dentro. Tá entendendo? Então, simplesmente, esse submarino que foi feito em 1863, basicamente pegaram um objeto metálico que tinha ar dentro, botaram 13 pessoas, jogou no mar, afundou e acabou. Morreu todo mundo ali. Então esse foi o primeiro navio chamado o primeiro submarino chamado Hurley. Ou seja, um pedaço de metal que matou 13 pessoas. Então Portugal desenvolveu o primeiro navio funcional em 1913, apresentado ao mundo. E Júlio Verne já tem referências antes disso sobre o submarino. Então é bom a gente ficar pensando assim, como é que esses caras têm informação? Como é que Júlio Verne tinha tanta informação? Como é que esse cara tinha tanta informação assim? Então é de se presumir que o cara sabia alguma coisa, ele tinha os seus segredinhos, tá? Então nós temos aí Atlantis. E outra coisa que eu acho importante falar, eu devo pegar aqui, ó. Outra coisa que é importante falar, tá? Atlantis era uma civilização. Eles falam que é cidade, eles falam que é continentes. Na verdade, o continente era Atlantis, existia a cidade Atlantis também. Tinha o continente e a cidade, tá? E aí é o seguinte, nós tivemos aqui, dentro de Atlantis, a cidade, né, o centro, né, que comandava aquele continente, tinha o templo de Poseidon, tá? Então eles tinham um templo de adoração que era concebido a Poseidon, ok? E Poseidon nada mais é do que um anjo caído, que foi renegado nos céus e caiu na terra, tá? E ele foi cultivado como Poseidon. Aí mais tarde, eu não sei se eu cheguei a comentar, foi aqui, mais tarde descobriu que era um templo a Belial, tá? É Lúcifer, sempre vão para Lúcifer, esses caras aqui, tá? E aí o Platão ele descreveu sobre a cidade, tá? Só vou falar uma observação aqui que ele falou que as larguras, né, das maneiras eram 9 quilômetros, pode ser que seja verdadeiro, eu não sei, mas eu vou falar sobre as dimensões que Platão falou aqui sobre Atlantis, tá? No Origem, Timeu e Critias, né? Ou a Atlântida, tá? Olha só, muro com mais de 1000 metros de altura.
Para que uma cidade no mar, vai construir um muro de 1.000 metros de altura? Pensa comigo, para que você precisa de um muro de 1.000 metros de altura circulando a cidade? Para quê? O que você tá... Pensa comigo, qual é o bandido que vai escalar 1.000 metros de altura? Pensa comigo, faz algum sentido gastar tanta energia com uma coisa? E mais de 500 metros de largura. Então esse muro ele foi feito, tá? Construído para proteger Atlantis. Do que? Não sei. Mas os caras, eles tinham tanto medo de alguma coisa que tinha provavelmente até 1 quilômetro de altura, né? Porque se os caras construíram um muro com essa altura, é porque devia ter alguma coisa aí passando por isso, tá? Aqui estão meus cachorros, eu peço para vocês não dispersarem, tá? Mas basicamente era isso. Então tinha lá um muro de 1 quilômetro de altura. Eu não consigo imaginar que os caras estavam querendo se defender. Quando você pega os mapas de Urbano Monte, você vê que existiam monstros no mar, né? Monstros imensos no mar. Então eu não acredito que eles queriam se defender desses monstros, tá? E outra coisa que é importante falar aqui, tá? Eles tinham um raio de mais ou menos 30 quilômetros, né? Diz Platão que era menos, né? Que a largura de um polo a outro era 46 quilômetros. Diz o que Platão falava. Eu já acho que era 60, um pouquinho maior que isso. Mas o curioso caso aqui é o que? Eles fizeram uma cidade em formato de circunferência com anéis. É basicamente o que os caras fazem em Dubai, nas ilhas que são... essas ilhas superficiais que eles vão criando lá. Só que não chega nem perto disso aqui. Então eles tinham essa cidade, né? E adoravam lá a Poseidon, que foi se descoberto que na verdade era coisa ruim, né? Então simplesmente eles tinham essa tecnologia. O filme Aquaman, apesar de não ser uma excelente referência, quando fala de Atlantis, que eles desenvolveram tecnologias e que simplesmente por causa dessa tecnologia eles afundaram, de certo modo eles têm razão. E aí eles mostram as tecnologias dos Atlantes. E claro, tinha carro voador, tipo, tinha muita tecnologia assim, extremamente avançada. Extremamente avançada. Inclusive, deixa eu falar aqui pra você, tá? Tá aqui, ó. Conhecimento como os filhos de Belial, tá? E era de ouro ou era de aquário, tá? Era conhecido, essa era de Atlantis era conhecido como era de ouro ou era de aquário. Dominado por anjos caídos. Eles tinham uma tecnologia chamada o Portal Vortex, tá? Que era para a dimensão de Abaddon, a mesma porcaria que Nimrod queria ter, né? Nimrod também se espelhou em Atlantis. E a energia era transmitida por cristais, tá? Isso aí eu vou falar, vou explicar isso aí depois, na área premium, tá? E colocaram um satélite de 80 km de altura, né? Porque acima de 80 km é gravidade zero, então a coisa não cai, tá? Para cima de 80 km para cima, a gravidade começa a ficar nula. De cristal chamado Segunda Lua. Eram adeptos da geometria sagrada. Então os caras, eles ergueram, assim, a teoria é que eles ergueram no céu uma bola de cristal e extraíam energia dela e mandavam para Atlantis, tá? É um absurdo, né? A gente que foi doutrinado por essas escolas, a gente pensa, como é que os caras conseguiram colocar uma bola imensa de cristal no céu? Como que os caras conseguiram? E aí, quando você começa a estudar, os caras têm registro sobre isso, né? Então, assim, são conteúdos que não dá pra falar em público, porque é inconcebível você tentar explicar para um monte de gente que está assistindo aqui que os caras ergueram no céu uma bola de cristal e absorveram a energia dela. É inconcebível para a civilização de hoje em dia. Mas para quem é um pouco mais desperto na área de membros, eu mostro até alguns documentos sobre isso, tá? Então, basicamente, os caras eles extraíam energia de cristais. Inclusive, tem registros que a próxima tecnologia... Porque assim, deixa eu explicar sobre tecnologia para vocês. Hoje em dia, você tem processador Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4... Existe uma curva exponencial de tecnologia. Toda tecnologia que é baseada em metais, ela tem o seu ponto de saturação. Então, por exemplo, você vai aprendendo GTX 1080, 2080, só que acontece, o ponto de tecnologia vai subindo. Vai chegar a um certo ponto que os metais eles não conseguem mais transmitir a uma certa velocidade as unidades de processamento. Então chega um certo ponto no metal que não importa o que você faça, ele não vai conseguir entregar mais resultado. Porque a limitação dele não é de software.
A limitação dele é de hardware, é o processo químico. Então ele tem um limite de velocidade no metal. Então simplesmente vai chegar um certo ponto na nossa civilização que toda essa tecnologia baseada em metais, que não é agora, talvez daqui a 100 anos, não sei, talvez em 2100 e alguma coisa, a tecnologia baseada em metais, que nós estamos usando hoje ouro. Daqui a pouco vou usar grafeno, grafite e silício, tá? Que é a próxima versão de tecnologia baseada em metais. Vai ter um grande avanço de tecnologia. Mas quando terminar esse avanço de tecnologia, quando não conseguirem mais usar os metais para poder transmitir eletricidade, eles vão pular para quê? Para os cristais, porque os cristais são muito mais rápidos. Então, o processo é a velocidade da luz, os cristais. Então, simplesmente, a tecnologia que é usada em Atlantis era o quê? Baseada em tecnologia de cristais. E os cristais, eles transmitem as informações na velocidade da luz, que é a maior velocidade composta da matéria. Então, no universo que nós vivemos hoje, no universo de matérias, a maior velocidade que um elemento pode ter é a velocidade da luz. E os cristais conseguem acompanhar a velocidade da luz. Então, é de se presumir que teriam-se computadores na velocidade da luz, tecnologias na velocidade da luz, que esse seria o último estágio de tecnologia baseado em cristais. Porque depois disso você teria uma tecnologia que não é mais dessa dimensão, talvez algo concebido apenas a Deus. Então era a tecnologia mais avançada. Inclusive, tem filmes como Mágicos de Oz, que falam sobre cidades de cristais. E o cristal, ele hoje ele é aparato de esoterismo, né? O pessoal coloca cristal para falar que sente bem, mas os cristais no passado eles eram usados para fazer processadores, para fazer tecnologia. Através disso que levitavam cidades, levitavam. Cara, era o que tinha. Os cristais hoje na nossa ciência atual, para os caras começarem a usar cristais como tecnologia, deve demorar uns 300 a 400 anos, tá? Para você poder entender como que nós estamos arcaicos ainda. Mas, né, Deus tudo tem um propósito, né? Se Deus quer assim, melhor. Eu não vou discutir. Deus, se ele decidiu preservar a civilização sem tecnologia, é porque ele sabe que a tecnologia destrói a raça humana. Ela corrompe a raça humana, tá? Então, essa era o que os caras tinham no passado. Bom, eu falei aqui para vocês, tá, sobre Atlântida, a civilização perdida. Para o pessoal do YouTube, eu vou chegando aqui, né? Nós vamos chegando no final desse vídeo. E para o pessoal do conteúdo premium, tá? E eu recomendo fortemente que você aprenda por lá. Tem muita coisa que eu vou falar, muita coisa importante. E eu recomendo que você aprenda e não espalhe para as pessoas, tá? Porque as pessoas não estão prontas para esse tipo de verdade e muito mais do que isso. Assim, os mecanismos convencionais como Google, YouTube, entre outros, né, baniram essas informações. Elas não estão mais disponíveis na internet, tá? Então eu recomendo que você tenha cuidado para você ficar falando essas coisas, tá? Então, para o conteúdo premium, o vídeo vai continuar, mas aqui para o YouTube a gente vai se encerrar por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, para o pessoal do YouTube e para o pessoal do conteúdo premium a gente continua, tá? Então eu vou pegar aqui o e-book, tá, do conteúdo premium, para a gente poder falar sobre isso. Falamos sobre a Atlântida, a civilização perdida, falamos sobre as suas geometrias, né? E agora um caso que, assim, desafia a ciência convencional. Os caras pegaram algumas... Quando o Triângulo das Bermudas não era limitado pelo exército americano, quando o Triângulo das Bermudas era um local de passagem onde as pessoas podiam passar por ali, onde avião podia sobrevoar que não era batido, onde realmente não era reservado ao exército americano, os caras levaram uma sonda para o Triângulo das Bermudas e encontraram 2 pirâmides. Assim, é uma especulação, tá no jornal, mas não sei se isso é verdade. E nessas 2 pirâmides eram pirâmides de cristais, de 200 metros de altura. Então, assim, era o tamanho da pirâmide de Gaza lá, só que de cristal. Tá? 2 pirâmides, uma da outra. Tá? E tem, claro, né, um registro de sonda marítima mostrando que tinha uma civilização ali perdida. Eu acho que encontraram foi apenas o núcleo da civilização. Mas 2 pirâmides de cristais. Tá? E aí foram discutir isso numa conferência da Flórida. Tá? Óbvio que isso não saiu na televisão, óbvio que os principais jornais não divulgaram e óbvio que isso aí foi abafado o caso. Mas eles conseguiram encontrar 2 pirâmides de cristais. Mais tarde, posteriormente, o Discovery Channel utilizou alguns pesquisadores para poder fazer uma versão alternativa, né, sobre esse assunto.
né, aí começaram a banalizar o assunto, mas encontraram. Eu não sei se é verdade, mas diz que nessa pirâmide, duas pirâmides puramente de cristais. Eu já falei aqui que pirâmide é tecnologia, né? A pirâmide é a unidade de processamento de uma civilização. Então os caras construíam pirâmides para ter tecnologia. E é aquilo que eu acabei de falar, utilizavam cristais como tecnologia, tá? Então você tem um mapa antigo, tá? Que os caras descobriram, eles estavam minerando uma área, tá? Este mapa do mundo desenhado em pedra foi encontrado em 1984 no Equador por garimpeiros à procura de ouro. É um sistema de túneis subterrâneos, né? Cueva de los Tallos, né? Nele estava desenhado uma enorme ilha entre a África e a América do Sul, provavelmente a Atlântida. E também tem brasileiros que falam sobre isso. Então, assim, inclusive os mapas antigos do Brasil tinha Atlântida lá também. Então eles desenharam a Atlântida lá, tá? Desenharam um Triângulo das Bermudas. E aí teve essa referência, inclusive eu deixei isso aqui lá, tá? O Platão fala que tem 48 quilômetros, mas eu acredito que é um pouco maior. Então eles desenharam isso aí no mapa antigo, tá lá no Equador. E aí um curioso caso é que um desses pesquisadores de Atlantis, ele conseguiu de alguma maneira explicar o funcionamento dos cristais, né? É aquilo que eu falei, eles usavam cristais como unidade de processamento. Então no núcleo ali de adoração a Poseidon, eles tinham cristais e um núcleo de energia também, né? Então eles conseguiam exaurir energia, tá? Através dos cristais. E aí, de alguma maneira, eles colocaram um satélite no céu de cristal. É o que se é dito, não sei se é verdade, é meio até loucura. E aí o cara foi lá e desenhou até o funcionamento dos cristais. Teve pessoas que... Tem mais informação sobre isso, tá? Tem mais informação sobre isso. Por exemplo, teve pessoas que encontrou esses cristais e tipo assim, ó, o governo americano sumia com os caras. Então tem certas informações que eu prefiro evitar de falar aqui, tá? Mas foram encontrando evidências e foram abafando. Foram encontrando evidências e foram abafando o caso. Inclusive o Google, o próprio Google, ele tirou a atualização elimina Atlântida do Google Earth. Então, tipo assim, eles tiraram. Tipo, chega na parte do Triângulo das Bermudas, o Google tirou. Botou qualquer porcaria lá, botou só o oceano. E lá no Google tinha algumas, dava pra ver através dos satélites, dava pra ver que tinha alguma coisa ali. Hoje em dia eles tiraram da atualização. Então me parece um local com um grande avanço tecnológico no passado, que foi sucumbido, né? Uma civilização que foi sucumbida. E como que essa civilização foi sucumbida? Pelo dilúvio. O pessoal fala, como é que um ser, como é que os caras que hoje estariam mais ou menos há 500 anos acima da gente de evolução, como é que eles simplesmente deixaram ser inundados por mar? Porque se realmente fosse o dilúvio, basta você estar num barco. Se é dilúvio, basta você estar num barco, num submarino, para você poder sobreviver. Mas então por que essa civilização foi erradicada, mesmo com mais de 500 anos de evolução? Primeiro que você tem que entender é que nós estamos presos na Terra, tá? Existe uma coisa chamada cinturão de Van Allen, ou como você quer chamar de abóbada, mas não é abóbada, é cinturão de Van Allen, que impossibilita qualquer ser com espírito de sair da Terra. Qualquer ser que esteja vivo, em formato de silício, de carbono, qualquer um deles, que tenta transpassar o cinturão de Van Allen, todos os metais em compostos químicos que nós conhecemos, o ouro, o diamante, todo tipo de metal, quando chega no cinturão de Van Allen, ele começa a derreter. Então não existe nenhum material, nenhum, que consegue transpassar o cinturão de Van Allen. Nenhum material. E mesmo que transpassasse, teve o almirante, eu não sei se foi o almirante Burns que falou, que existem santos sentinelas de Deus, que quando alguém consegue fazer a façanha de tentar passar, ele cessa a vida da pessoa. Então exaure o espírito da pessoa. Então simplesmente a pessoa é desligada. Então é impossível de sair para fora. Porque imagina, uma civilização que é baseada em cristais, que está pelo menos 500 anos à frente da gente, isso é muito mais do que isso. Como é que eles não conseguiam sair da Terra? Por que eles foram exterminados sem conseguir sair da Terra? Porque Deus impede qualquer ser de sair da Terra. Porque o propósito de Deus é que as pessoas busquem a Ele, entendam que Ele é a razão de tudo. Deus, para onde você quer olhar, você encontra amor, alegria, você encontra a presença de Jesus. Agora, o que os caras faziam era adoração a diabo, adoração a anjos caídos. Então Deus cria tudo e o ser humano se volta para os anjos caídos. E começa um mundo de perversidade. Um mundo devastado de perversidade. Então, Deus impede qualquer ser de sair da Terra. E sem poder sair da Terra, houve o quê? O dilúvio.
E aí eles foram buscar abrigos nas partes subterrâneas. Eu não sei se sobreviveram, mas boa parte dessas civilizações antigas foram erradicadas, para não dizer todas, tá? Por quê? Porque Deus mudou a composição atômica, Deus mudou a composição de oxigênio, a pressão atmosférica, e todos esses seres que tinham 20, 50, 60 metros de altura não conseguiam mais sobreviver. Não conseguiam mais. E aí você vê esses pagãos querendo voltar à Era de Ouro, querendo voltar à Era de Aquários. Ah, vamos voltar para a Era de Aquários, não sei o quê. Só que essas eras, eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Para não perder esse arquivo. Mas simplesmente os caras querendo voltar ao paganismo. Ah, vamos voltar ao paganismo aqui. Inclusive eu falei no vídeo passado aqui, eu não sei se foi na Era Premium, mas o Mark Fly, que eu não sei se ele já morreu, mas um ocultista pesado, aqueles cara pesado, mago negro, não sei o quê. O cara tem, olha a mente do cara. Pensa comigo uma coisa, olha a mente do cara. O cara, ele tem a convicção que se ele criar um portal para Abaddon, que é a dimensão dos Nefilins que foram exauridos pelo dilúvio, e trazer esses seres para cá, ele vai se tornar um deus. Ou seja, como é que pode um cara acreditar que abrindo um portal para o inferno, trazendo os demônios para cá, ele vai se tornar um deus? Como que o cara... Pois é a mente dos ocultistas. É a mente desses caras. Infelizmente a mente deles é assim. Eles acreditam que usando numerologia sagrada, portais, não sei o que eles vão ter acesso a conhecimento dos anjos caídos. Os anjos caídos só querem exterminar a raça humana. O mundo no passado, o ser humano era alimento. Era gado, era cercado em celeiro de gado. Tá entendendo? Então esses caras adoram esses seres. Esses seres são foi graças aos anjos caídos, tá? E ao adversário, a terça parte do céu, que é muito ser ruim, tá? Muito ser ruim, que Deus erradicou esses seres no dilúvio. Então, assim, hoje em dia você não enxerga, você é capaz de não enxergar, mas existe peleja no céu ainda, batalha espiritual. Então, por exemplo, quando cai alguma nave, é porque algum anjo abateu, ou simplesmente quando você não sabe, mas o mundo espiritual, às vezes o diabo quer, os anjos caídos querem armar uma cilada para você morrer, aí Deus manda um anjo te proteger, sabe? Então tem certas coisas que você não vê como que a mão de Deus trabalha. Quando você começar a entender o milagre de Deus, o milagre, o amor de Deus que entregando Jesus Cristo à raça humana, sabe? O verbo que se fez carne, o próprio Deus se manifestando na carne em sua plenitude. Deus pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 3 lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então simplesmente você vê, sabe, milagre, a vontade de Deus em amar a raça humana. E o quê? E os anjos caídos, o que eles faziam? Pervertiam. Eles entregavam tecnologia e exigiam sacrifícios humanos. Eles pervertiam a raça humana. Hoje está a mesma coisa. Entrega tecnologia e exige sacrifícios humanos. Só que a história é meio maquiada, mas é basicamente a mesma coisa. Então esses caras faziam. E tinham essa maneira de usar as pirâmides como fonte energética. Eles faziam isso. Só que a pirâmide de Atlântida era de cristal. Hoje em dia, para nós que estamos baseados na nossa tecnologia em ouro, que os processadores de computador são folheados a ouro, para a gente poder conceber como que é uma tecnologia de cristal, está muito acima, é imensurável hoje para a nossa civilização. Então, assim, o bicho pegou fogo no passado. Né? A história, nós estamos vivendo, quando se diz fim dos tempos, é porque a história já nos mostrou através do dilúvio, porque o dilúvio foi na metade eu acredito, né? Mostrou através do dilúvio, que boa parte da história já aconteceu. Boa parte da história. Então, simplesmente, não vai ter mais dilúvio. Deus falou que a próxima agora é fogo. Então, simplesmente, é isso que se fala. Por isso que quando Cristo chegou na sinagoga, na casa rebelde, para poder pregar, ele falou, o reino do céu já está sobre vós, e não é como os homens pensam, arrependam-se. Por quê? Porque os homens eram adoradores do diabo. Eles adoravam essas porcariadas do cristal e não sei o quê. Eles adoravam essas coisas. Adoravam, abraçavam todos os deuses. Ezequiel, Jeremias, Isaías falava sobre isso. João Batista fala sobre isso. Inclusive, Cristo falou sobre isso. Vocês têm como pai, meu pai é Abraão. Vocês têm como pai o diabo. Adoravam esses seres. É tempo de se arrepender. Porque esses seres, eles só querem perverter a humanidade. O desígnio deles é fazer você perder a salvação. Porque perdendo a sua salvação, te atrapalhando, eles querem atrapalhar o plano de Deus. Como eles não têm mais parte no céu, eles querem destruir o plano de Deus. Mas claro que Deus não se destrói Deus, é inconcebível destruir aquilo que é Deus. E Deus é um milagre.
é uma coisa que, para onde quer que eu olhe, eu vejo o milagre de Deus. Olho para o céu, eu vejo lá uma lua, um objeto de massa absurdo no céu flutuando. Olho para o céu, eu vejo o sol, um objeto de fogo, né, trazendo energia para a gente. Olho para a terra, eu vejo as árvores, as folhas. Nada é igual a nada, tudo em arranjo complexo funcionando. Então Deus é um milagre de todas as coisas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.